Bora, pessoal, tudo bem? Vamos aí dando continuidade aí, então à playlist de ajustamento de observações, né? Estamos no método paramétrico, né? No método dos mínimos quadrados pelo método paramétrico. Estamos no exemplo 4. Bom, o que é esse exemplo 4 aqui que eu mostro para vocês? É um exemplo sobre ajustamento de uma trilateração topográfica, né? Então, aqui tem que ter um pouquinho de conhecimento aí anterior de topografia. Bom, o que é a trilateração topográfica? A trilateração topográfica envolve em campo apenas medidas de distâncias, né? Então não envolve medição de ângulos, apenas medidas de distância, com o objetivo de determinar coordenadas horizontais, né? Então aqui nesse exemplo aqui, eu tenho, o que você tem que ter, né? Eu tenho aqui coordenadas de pontos conhecidos, né? Eu tenho coordenadas de pontos conhecidos do ponto A, do ponto B e do ponto C. Né? Eu conheço as coordenadas horizontais, né? Do ponto A, do ponto B e do ponto C. Né? Então está aqui o valor das coordenadas aqui no sistema local topográfico aí, tá? Qualquer. Não vem ao caso aqui. Né? O foco aqui é o ajustamento. Bom, o que foi feito? Né? Foi feito, então, por algum método de medida de distância, seja ela trena ou medição eletrônica de estação total, ou seja lá qual método de medida, né? Que aqui também não vem ao caso. Né? Isso aí tudo é discutido em topografia. Então, por algum método de medida, foi medida a distância horizontal, né? Entre os pontos conhecidos e o ponto que eu quero determinar as coordenadas horizontais, no caso aqui o nosso ponto U. Né? Então foram medidas as distâncias do ponto A ao ponto U, do ponto B ao ponto U e a distância horizontal do ponto C ao ponto U. Né? Então está aqui o valor das medidas, né? Está aqui o valor de cada uma das medidas em metros e está aqui também o desvio padrão, né, de cada uma dessas medidas. Então, aqui está o desvio padrão da distância AU, desvio padrão da distância BU, desvio padrão da distância CU. Então, isso aqui é nossas medidas de campo. Aqui são valores conhecidos das coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C. Então, nós temos que então realizar o ajustamento de observações, né, para obter as coordenadas do ponto U, x de U. Então, o que a gente vai querer? X de U, y de U, né? Para realizar o ajustamento para determinar as coordenadas do ponto U. Realizar o ajustamento também para obter o desvio padrão de x de U, o desvio padrão de y de U e, claro, que concluir o ajustamento aplicando um teste estatístico, o teste global para análise estatística do seu ajustamento, para validação ou não do seu ajustamento. Tá? Como a gente já viu nos outros exemplos. Então vamos continuar. Né? Aqui só destacando, né, se fosse aqui na topografia, solução clássica da topografia, e toda vez que a gente fala topografia, pessoal, costumo falar em sala de aula que topografia é trigonometria, né? Trigonometria plana. Né? Então, se estivesse envolvendo topografia, as fórmulas da topografia, seria a famosa bilateração topográfica. A gente só precisaria de dois pontos conhecidos e a distância determinar, né? Eu consigo resolver esse triângulo, como a gente vai ver mais para frente, que nesse exemplo a gente vai precisar ter uma solução aproximada do ponto U. Como eu tenho mais uma distância, né, eu tenho redundância. Né? Então, a gente entra aí tendo que fazer o ajustamento, que é justamente isso, né? Quando a gente tem redundância, a gente deve realizar o ajustamento de observações e a gente já discutiu um monte, né, sobre a importância de se ter redundância, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos resolver esse exercício aí. Bom, então aquela receitinha de bolo de sempre, né? Basta seguir o passo a passo em qualquer exercício de ajustamento, esse passo a passo aqui que eu indico, que não tem segredo, né? Então a gente começa com o número de medidas, deixa eu habilitar aqui o layer que eu estou mexendo, aqui no software, tá. Então a gente sempre começa fornecendo um número de medidas, que a gente chama de N, né? Então o número de medidas são 3, que são as 3 distâncias, né, que eu medi.
o número de parâmetros incógnitos a serem estimadas, que a gente chama de U. Nesse exemplo são 2, que são as coordenadas do ponto U, né, x de U, y de U. E eu tenho redundância, ou seja, eu tenho também graus de liberdade, sinônimo, né, redundância, graus de liberdade, sinônimo. Então a gente viu, né, que basta no método paramétrico, né, a redundância, o grau de liberdade é o número de medidas menos o número de parâmetros a serem estimados, né? No nosso caso aqui a gente tem 3 medidas e 2 parâmetros a serem estimados, a gente tem um é maior do que 0, né? Então a gente tem redundância. Então pode-se aplicar o ajustamento, né? O ajustamento só se aplica quando se tem redundância. É claro que esse exemplo, né, que eu criei, né, um exemplo simulado aí de trilateração topográfica, né? Claro, tem pouca redundância, só fiz aqui, senão aqui na hora da aula vai aparecer um monte de equações, etc. Eu decidi fazer só com um grau com 1 de redundância, né? Tá? Tudo bem? O ideal é que tivesse mais redundância, né? Com mais redundância, mais confiabilidade. Mas aqui nesse exemplo, no intuito didático, eu tenho 1 grau de liberdade, apenas uma redundância. Mas podemos aplicar o ajustamento, vamos lá. Próximo passo, apresentar o vetor das medidas, né? Também chamado de vetor das observações, que é o vetor y, né? Então, o nosso vetor y aqui terá 3 linhas por uma coluna, né? Quem são as minhas medidas de campo? São as distâncias horizontais que eu medi, né? A distância de A para U, a distância de B para U, a distância de C para U, e aqui estão os valores, tá? Quem que é meu vetor dos parâmetros incógnitos? Né, o nosso x estimado, o vetor x estimado, x chapéu, que tem 2 linhas e uma coluna, nesse nosso exemplo, né? São os camaradas que eu quero estimar no final do processo, né? Então, a coordenada x do ponto U e a coordenada y do ponto U, né? Tendo aqui o circunflexo, né? Que normalmente na matemática a gente usa o circunflexo para indicar algo que é estimado, né? Bastante comum. Então, por isso que eu chamei isso aqui de x chapéu, é o nosso x, o vetor dos parâmetros a serem estimados, né? Tudo bem? É que eu quero determinar no final. Próximo a ser apresentado aqui, né, no passo a passo nosso aqui, é a matriz variância e covariância das medidas, né? A matriz variância e covariância das observações, né? Que tem essa letra aqui, né? Que eu sempre enfatizo, né? Isso aqui não é um somatório, tá? Isso aqui é um símbolo, né? Que é a letra maiúscula para o sigma, né? Que a gente está acostumado aqui. Então, para a matriz, a gente usa esse símbolo aqui. Para a matriz variância e covariância, é comum usar esse símbolo, né, na disciplina de ajustamento. Bom, então, minha matriz variância e covariância das medidas, né? Esqueci de comentar no início, essas medidas foram feitas de forma independente uma da outra, né? Essas 3 medidas do vetor y, né? Então, sempre que eu tenho independência entre as medidas, né? Fora da diagonal principal, né? Como a gente já está acostumado, tem um monte de zeros, né? Então, eu indico aqui, para não ficar escrevendo um monte de zero, eu coloco esse zerão aqui, né? Para indicar que fora da diagonal principal a gente tem um monte de zero. Tá? E aqui, então, no primeiro quadro eu mostrei o desvio padrão, né? Então, esse aqui é o desvio padrão da distância U, o desvio padrão aqui dentro, né? O desvio padrão da distância BU e o último aqui é o desvio padrão da distância CU, né? E quando eu elevo ao quadrado, né? Eu tenho a variância. Então, na matriz variância e covariância, né? Na diagonal principal, se entra, né? Com a variância das medidas, né? O desvio padrão ao quadrado. Lembrando sempre que, obviamente, é óbvio, mas não custa enfatizar, que eu tenho que fornecer, né, a variância na mesma ordem que eu forneci as minhas medidas no vetor y, né? Então, primeiro a variância da distância U, depois a variância da distância BU, depois a variância da distância CU, tá? Eu não fiz esse cálculo aqui elevando ao quadrado, porque eu jogo tudo isso aí depois no Scilab, o próprio Scilab nos faz esse cálculo. Tá? Bom, próximo passo, apresentar a matriz peso, né? A gente já viu então aqui no curso que a matriz peso é o fator de variância a priori, que não tem importância nenhuma no processo de estimativa do vetor x chapéu, né? Ele vai ter importância depois lá, que a gente vai ter que usar ele na hora do teste global, mas na estimativa ele é cancelado.
Então, pode-se atribuir qualquer valor para esse camarada, né? Como a gente já viu. Né? Então, a peso é o fator de variância a priori, né? Que multiplica a matriz variância e covariância das medidas, que eu acabei de apresentar, ela invertida, né? Bom, para facilitar a nossa vida, como pode ser qualquer valor, né? Eu atribuí, então, nesse nosso ajustamento, nesse nosso exemplo, o fator de variância a priori igual a 1, então a peso fica igual à matriz variância e covariância das medidas invertida. De novo, não coloquei os valores aqui, né? Porque depois eu tenho um script que eu fiz no Scilab, essas contas são todas feitas lá no Scilab, tá? Próximo. Chegamos então finalmente nas equações. Né? Aqui que vai ter, aqui que começa a aparecer a diferença com relação aos outros exemplos, aos outros 3 exemplos que a gente já fez na playlist, tá? Porque diferente dos outros 3 exemplos, onde eu tinha um sistema de equações linear, agora finalmente chegou o caso onde meu sistema de equações original aqui é não linear, né? Então, claro, o modelo matemático continua sendo o mesmo, né? Do método paramétrico. É o vetor das medidas menos o vetor dos erros estimados, tem que ser função do x-chapéu ali, tá? Então a gente escreve, né? Então, para cada medida eu tenho que escrever aí uma equação, né? Então eu tenho a distância de A para U, distância de B, distância de A para U, distância de B para U, distância de C para U, menos os seus erros estimados, é igual a... Bom, isso aqui é uma distância, né? São distâncias, né? Eu escrevo a equação de distâncias horizontais, né? Então, fica fácil, né? Distância horizontal, todo mundo conhece aí, né? Da geometria analítica, né? Que é a raiz quadrada, né? Da diferença. Você faz a diferença das coordenadas ao quadrado entre os 2 pontos que você deseja, né? Tanto para x quanto para y, né? Soma tudo isso e tira a raiz. Então, tá aqui a equação. Então, o x de u e o y de u são as minhas incógnitas, né? Fazem parte do meu vetor x chapéu, então está tudo ok aqui nas equações, tem que ficar para o lado direito. E o x de a, y de a, x de b, y de b, x de c, y de c. Bom, são valores constantes que a gente conhece, né? A gente pode até voltar aqui e dar uma revisada. Tá aqui os valores, né? Ó. Tá? 100 e 500, 200, 200, 600 e 300. Né? Então, basta pegar esses valores, né? E substituir lá no lugar onde eles aparecem aqui nas equações, tá? Então, basta colocar aqui os valores numéricos aqui, tá? Eu não fiz isso aqui, né? Deixei aqui o símbolo, né? Mas, se vocês quiserem, na hora de estar resolvendo o exercício de novo aí no caderno de vocês, né? Basta reescrever essas equações substituindo o valor aqui, se vocês quiserem deixar mais bonitinho, né? Só lembrando que esses caras aqui não são incógnitas, são valores constantes que a gente conhece, as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Basta vir aqui substituir os valores. Notem que eles não têm o chapeuzinho, né? Que eles não pertencem, né, ao vetor x-chapéu, né? Eles não pertencem, né? Somente quem pertence ao vetor x-chapéu é o x de u e o y de u, tá? Então, só eles que recebem o chapeuzinho aqui para diferenciar nas equações, né? Quem é incógnita de quem é valores constantes, tá? Então, repito, não vou substituir aqui, tá? Mas, se quiserem, quando estiver resolvendo o exercício, refazendo para aprender, se vocês quiserem já escrever diretamente uma bonita essa equação aqui, vocês podem substituir pelos valores das coordenadas dos pontos, né? Ok? Bom, aí a gente cai no caso onde o meu sistema original é não linear. Tá sem problema nenhum, né? Então, a gente sabe que a solução pelo método dos mínimos quadrados ele exige que o sistema seja linear. Então, aquela equação que a gente chega lá e aplica no final, que é o A transposto peso A menos 1, A transposto peso L, essa equação veio, né, ela é nos finalmente, mas ela já assume que foi feita uma linearização, como a gente já viu na teoria. Né? Para fazer a linearização, a gente tem que ter o vetor famoso aqui, que a gente já trabalhou bastante nos outros 3 exemplos, o vetor dos parâmetros aproximados, o vetor x0. Tá? Esse valor aproximado
ele tem que estar próximo, né? Então, o x0, né, tem que estar próximo, né? Ele já deve ser próximo de x chapéu que eu quero estimar, né? Por quê? Porque estando próximo, né, eu posso substituir. Eu posso aplicar essa equação, né, que veio da linearização, né, que é pegar uma equação não linear e ela foi aproximada para chegar até nessa equação final, que a gente viu na teoria. Ela foi aproximada por uma reta a partir da série de Taylor. Quem tiver meio enferrujado, revisem as aulas anteriores aí da teoria, tá? Então, para que isso possa ocorrer, pegar uma equação não linear e linearizar ela, né? E aplicar a linearização, o meu x0 tem que estar próximo de x para poder aproximar para uma reta, tá? A gente viu que quando é linear, se esse meu sistema aqui inicial já for linear, o x0 pode ser qualquer valor, porque em qualquer localização do x0 continua sendo linear, né? Então não tem problema nenhum, tá? Então a solução já converge tranquilamente. Aqui não, aqui realmente é um caso não linear e eu preciso de um x0 próximo do x chapéu para essa equação final aqui fazer sentido, porque ela vem da linearização, tá? Então aqui é a diferença com relação aos exercícios, os exemplos anteriores que a gente viu. Aqui a gente não vai poder chegar aqui e dar qualquer valor, tá? Então, de fato, a gente vai ter que ter parâmetros aproximados para a coordenada do ponto U e para a coordenada do Y1. Lembrando que o zerozinho que eu ponho aqui não é elevado a zero, é só para indicar que é do vetor dos parâmetros aproximados, tá? E aí, cada caso é um caso, pessoal. Depende do que você está ajustando, né? No nosso caso, a gente está ajustando o que a gente chama de trilateração topográfica, né? Medidas de distância de pontos conhecidos até um ponto desconhecido, né? Bom, nada mais interessante de ter uma solução aproximada, ao invés de ficar quebrando a cabeça, enfim, do que pegar o que a gente já conhece da topografia, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um método da topografia, que nada mais é do que resolução de triângulo plano, né? Que é o que a gente chama de, na topografia, de bilateração topográfica, né? Então, aqui eu estou tratando da determinação dos valores aproximados do ponto U, né? Que agora, nesse nosso exemplo, eu preciso de fato ter valores próximos, né, da solução final. Bom, então eu recorro ao que a gente já conhece, que é a bilateração topográfica, tá? Para realizar a bilateração topográfica, eu preciso, né, de apenas duas distâncias, então dois pontos conhecidos, né? Então eu selecionei o ponto A e o ponto B lá do início lá da redezinha que eu apresentei, que tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu poderia ter pegado o ponto A e o ponto C, ou o ponto B e o ponto C, eu optei por pegar o ponto A e o ponto B, ok? Bom, topografia, pessoal, nada mais é do que solução de triângulo plano, tá? Então, o que ocorre? Basta solucionar esse triângulo, né? Como que é lá a bilateração topográfica? Vou passar um pouco mais rápido. Quem tiver interesse, né, procura nos materiais de topografia, vai na internet, procura o que vocês acham, mais detalhes. Mas aqui está o conjunto de fórmulas que eu preciso para resolver esse triângulo, para determinar as coordenadas aqui aproximadas do ponto U, né, pelo método topográfico de solução do triângulo, né? Bom, lembrando que notem aqui que isso aqui não é ajustamento, tá? Isso aqui não tem nem redundância, né? Eu tenho duas incógnitas, tenho duas medidas, né? Eu não tenho redundância, mas é uma solução por topografia. O que eu quero é uma solução aproximada que já vai ser muito bem aproximada, tá? Como a gente vai ver no decorrer depois do ajustamento. Bom, então o que eu conheço desse meu triângulo, né? Eu conheço as coordenadas do ponto A, conheço as coordenadas planas do ponto B, conheço a distância horizontal de A para U e conheço a distância horizontal de B para U. O que eu vou determinar aqui na bilateração topográfica? Vou determinar a distância horizontal, né, de A para B, moleza, né, raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, somando aí, né, tira a raiz aí de tudo, né, essa aqui é a equação da distância horizontal,
conheço as coordenadas do ponto A, conheço as coordenadas do ponto B, eu tiro a distância horizontal. Tirada a distância horizontal, eu acho o azimuth de A para B, né? O azimuth de A para B, lá a gente sabe que é tangente a menos 1, né? Também conhecido como arco tangente, né? De x de B menos x de A, y de B menos y de A. Lembrando sempre lá da topografia, né? Quando eu trabalho com tangente, né? E no caso do azimuth, eu tenho que analisar qual quadrante, né? Então eu tenho que analisar o sinal do numerador e do denominador para saber se está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante, né? Coisas lá da topografia, revisem se não tiver aqui nesse momento relembrando, tá? Bom, aí aqui, ó, para determinar o ângulo alfa, que é esse carinha aqui em vermelho aqui, ó, o ângulo alfa, né? Formado pelo alinhamento AU e o alinhamento AB, né? Ele vem do que? Da lei dos cossenos, tá? Vem da lei dos cossenos lá da trigonometria plana. Claro que aqui eu já isolei o alfa, tá? Já está isolado o alfa, mas essa equação aqui é da lei dos cossenos, né? Então aqui já estou com o alfa isolado. Então é cosseno a menos 1, né? De todos esses caras aqui, né? Da distância horizontal AB ao quadrado, mais a distância ao quadrado de A para U, menos a distância ao quadrado de B para U, dividido por 2 vezes a distância AB menos distância AU. Tá? Para quem quiser revisar, basta procurar a lei dos cossenos. Tá? Isso aqui veio da lei dos cossenos. Bom, tendo alfa, pessoal, aí eu tenho que olhar a figurinha. Ó. Eu preciso do azimuth de A para U. Eu preciso desse cara aqui, que é esse ângulo verde aqui, certo? O azimuth de A para U. Eu tenho o azimuth AB, que é o em amarelo aqui, tá? Eu tenho um azimuth AB, que é o em amarelo, que eu calculo, porque eu conheço as coordenadas do ponto A e ponto B, a gente calculou anteriormente ali, mostrou ali a equação. Bom, eu tenho um ângulo alfa, que veio da lei dos cossenos, né? Então, basta eu pegar todo o ângulo aqui, que é o azimuth AB, né? Ó. Eu pego o azimuth AB e eu tiro de alfa, né? Eu tiro o alfa interno aqui, me sobra o azimuth AU. Então, o azimuth de A para U é o azimuth AB menos alfa. Né? Só cuidado, pessoal, você tem que desenhar a figura, né? Tem que saber aí o croquis do seu levantamento de campo, tem que analisar, porque às vezes pode ser que dê azimuth AB mais alfa, mas daí você tem que desenhar para ver, né? Tudo bem? Então, veio lá da bilateração topográfica essa solução, né? Embora eu ainda não mostrei, né? Agora tem no azimuth AU, a gente vai para a clássica equação da topografia, né? Essas duas equações extremamente conhecidas, né? Que também vem da trigonometria plana, né? Tá? Que também vem da trigonometria plana. Lá na topografia isso aqui tudo é provado. Molezinha também. Então, o x de u aproximado vindo então da solução da topografia é o x de A mais a distância de A para U, seno da azimuth AU, né? E y de u aproximado vai ser o y de A mais a distância horizontal de A para U, cosseno do azimuth de A para U. Tá? Então, a gente tem agora todos esses elementos, conhecemos as coordenadas do ponto A, x de A, y de A, conhecemos, né, medimos em campo a distância de A para U, e acabei de mostrar o algoritmo ali, né, que a gente chega até o azimuth de A para U. Bom, resolvido. Por que eu já apresentei os resultados aqui? Porque eu fiz o scriptzinho lá, o script, né, em TXT, copiei, joguei no Scilab, né, eu fiz o script da bilateração e mandei rodar lá, ok? Opa, um momentinho, eu cliquei errado, voltando. Tá? Aí depois na parte 2 dessa aula, eu vou mostrar os scripts. Tá? Aqui eu já estou colocando os resultados e mostrando o passo a passo aí, digamos assim, o algoritmo dos cálculos. Tá? Depois eu mostro os scripts que eu fiz aí para rodar no Scilab. Então chegamos aí às coordenadas aproximadas do ponto U por topografia, né? Por solução de triângulo. Tá? Bom, podemos continuar nosso ajustamento agora, né, pessoal? Agora a gente tem... como meu sistema lá inicial é não linear, né, então de fato eu tive que ter valores aproximados para as minhas incógnitas. E tá aí, recorremos aí à topografia, né, nesse nosso exemplo. Lembrando sempre, pessoal, cada caso é um caso, sei lá o que você está ajustando, né? Seja lá o que você está ajustando.
Se for não linear, o sistema original se vira, vocês vão ter que achar um meio de achar valores aproximados, tá? O método dos mínimos quadrados exige isso. Agora, se for não linear, já desde o início, aí pode ser 0, 0 aqui, por exemplo. Pode ser qualquer valor que não tem importância, como a gente viu nos outros exemplos. Vamos continuar. Bom, continuando então, né? Voltando, temos então os valores aproximados. Já copiei aqui os valores, então agora a gente tem o vetor x0, né? E vamos tocar o barco, né? Como nos outros exemplos, tudo a mesma coisa. O vetor y0, né? Então na teoria a gente viu que o vetor y0 é aplicar cada uma das funções f de x chapéu, ao invés de f de x chapéu, eu aplico no vetor x0, né? Então vem aqui e aplico. Ó, aqui eu já substituí as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, né? Então eu pego lá a f de x, que a gente a f de x chapéu que a gente apresentou anteriormente, né? E aplico no x0, né? Tá vendo? Onde tinha o x chapéu, xu chapéu, yu chapéu, agora tem um zerinho, indicando que é o vetor x0. Então, o y0 é aplicar o vetor x0 nas equações, né? Então, substituindo o x0 que a gente acabou de encontrar, né? Substituo tudo aqui, né? Fazendo os cálculos, que o Scilab já fez tudo lá para mim, eu chego no vetor y0 aqui, tá? Os valores. Continuando. Matriz A. O que é a matriz A? É a derivada de cada equação em relação aos parâmetros incógnitos aplicado ao final ao vetor x0. Então aqui eu reescrevi de novo aqui as equações. A f de x chapéu, que a gente apresentou lá atrás, né? Então eu escrevi aqui para auxiliar a gente. Aqui, pessoal, eu não fiz o passo a passo de cada derivada, né? Porque essa derivada aqui, que isso aqui tem que ter o pré-requisito de já ter feito derivadas parciais, né? Já ter esse conhecimento. Primeiro ponto. E segundo ponto, que quando a gente tratou lá na lei de propagação de variância e covariância, que está na playlist, em algum momento a gente já teve que derivar equação de distância, né? Então, eu já demonstrei para vocês o que dá a derivada de equação de distância, que eu já coloquei o resultado direto, né? Então, matriz A, o que é importante para esse momento? Nunca esqueçam, matriz A, tem que derivar cada equação, né? Então, cada equação, no caso a gente tem 3, eu tenho que fazer a derivada parcial em relação a cada elemento do vetor x0, do vetor x chapéu. E no final aplicar ao vetor x0. Mas vamos lá. Então aqui está a primeira derivada, né? Derivada da equação 1 em relação a x de u, derivada da equação u em relação a y de u, né? E assim por diante para a equação 2 em função de x de u e y de u, e para a equação 3 em função de x de u e y de u. Então tem que pegar essas 3 equações aqui e realizar a derivada, já fiz isso aqui, né? E aí o que está? Notem que se fosse o caso linear, como a gente já viu nos outros exemplos, aqui já teria dado números. Já teria números aqui, estava perfeito para continuar. Aqui não, pessoal, ó. Aqui, ó, de fato agora eu vou ter que vir aqui e aplicar o vetor x0, ó. Então aqui sai o chapéuzinho e vira tudo x0. Onde tiver x de u e y de u, eu aplico aos valores aproximados, né? Bom, enfim, todos os lugares que aparecer x de u e y de u, né? Eu tenho que colocar o zerinho aqui, que agora eu tenho que jogar aqui o vetor. Não vou substituir tudo aqui, vocês já entenderam a ideia, né? Porque eu tenho que fazer essa matriz A virar números. Então, eu tenho que aplicar ao vetor, né? O x tem que virar agora o x0 aqui, né? Então, a matriz A, no nosso caso, tem 3 linhas por 2 colunas, né? Ou seja, eu tenho 3 equações. Número de linhas da matriz A é igual ao número de equações que eu tenho, igual ao número de medidas que eu tenho. E o número de colunas é igual ao número de parâmetros incógnitos que eu tenho. No caso é 2. Então, 3 por 2, tá? Aí você substitui que valores? Os valores que eu acabei de apresentar, que a gente achou lá da bilateração topográfica, né? Os valores aqui. Substituir aqui? Não, né? Isso tudo o Scilab, na hora que rodou o algoritmo, né? Eu fiz já para substituir tudo isso e calculou lá para mim no Scilab. Vamos continuar. Próximo a apresentar, vetor L. Muito simples, né? O L é o vetor das medidas menos o vetor
y0, né, que eu apresentei anteriormente. Fiz o cálculo aqui, apresentei para vocês? Não. Por quê? Porque, de novo, o Scilab fez lá para gente, tá? Aí, por fim, né, indo lá ao Scilab, a gente finaliza tudo, faz todos os cálculos e chega aqui e aplica todas as equações e chega no x, né? A transposto, que multiplica peso, que multiplica A, tudo isso a menos 1. A transposto, que multiplica peso, que multiplica L, né? Eu chego então até o vetor x, que é chamado vetor das correções aos parâmetros aproximados, né? Ó. Vetor, vou repetir o nome dele, o vetor x é o vetor das correções aos parâmetros aproximados, né? Para chegar para o x chapéu, né? E tendo o x, eu venho aqui, né? E acho finalmente o x chapéu, né? O x estimado que eu quero, que é o x0 que eu tenho, que veio lá dos aproximados, né? Que a gente calculou, mais o x que eu acabei de obter. E chego aqui então até o x de u chapéu e y de u chapéu. Acabou? O que vocês acham? Pensando que o MMQ, quando o sistema é não linear, é uma aproximação, né? Será que acabou o ajustamento? Não, não acabou. Se tivesse sido linear o sistema original, acabou? Acabou, porque ele já converge diretamente, porque já é linear. Né? Encaixa como uma luva. Aqui, como nosso sistema era não linear, acabou? Não. Porque como eu sei que convergiu? Não sei, né? Só fiz uma vez, né? Eu não sei se o resultado convergiu. Não sei se meu x0 foi bom. Eu não sei se ele convergiu. Então, o que a gente vai ter que fazer? Prestem muita atenção. O que a gente vai ter que fazer? Iterações. Como o sistema original é não linear, eu tive que fazer um x0. Eu tenho que ver se está convergindo. Tem que convergir ao resultado. Então, eu tenho que fazer iterações, né? Então, fiz o cálculo, agora eu tenho que fazer repetições do cálculo. Calma, pessoal. Extremamente simples. Olha a ideia. Então, primeira iteração, primeira repetição. Não confundam com o primeiro cálculo. O primeiro cálculo a gente já fez. Então, a gente vai fazer a primeira iteração, a primeira repetição, né? A gente vai fazer aí a primeira repetição do ajustamento, né? Então, a primeira repetição. Olha como é extremamente simples fazer iteração. O x aproximado da primeira repetição, tá vendo que eu estou colocando um umzinho aqui, significa que eu estou repetindo a primeira vez, é da primeira iteração, né? Para indicar isso. Então, o x aproximado da primeira iteração recebe o x estimado que eu acabei de calcular, né? O x estimado que eu acabei de calcular, né? Que é esse carinha aqui, ó. Eu acabei de chegar no resultado aqui, ó. Tá? É o cara aqui que eu acabei de chegar no resultado. Então, o x aproximado da minha primeira repetição recebe o cara que eu acabei de calcular, o x chapéu, né? Ele vira o x aproximado da primeira repetição. O que eu preciso calcular de novo? Tudo que depende do x0, né? Então, vou ter que calcular de novo o y0, né? Da primeira iteração, né? Em função do f de x0 da primeira iteração. Vou ter que calcular de novo o L, né? Porque mudou o y0, então vou ter que calcular de novo o L, né? Então, o L da primeira iteração. Vou ter que calcular a matriz A de novo, porque ela depende do x0, e como o x0 mudou, vou ter que calcular os valores da matriz A de novo, né? O A agora da primeira repetição. E vou achar de novo o x, agora o x da primeira iteração, e acho o x estimado, né? O x chapéu agora da primeira iteração. Então, eu executo os cálculos de novo, né? A única coisa que mudou é que o meu x aproximado recebeu novos valores, justamente para ver se está convergindo, para convergir o resultado. Pessoal, importante, o que não muda conforme eu vou fazendo as repetições? O que nunca muda? O vetor das medidas y, ó, nunca muda. O que nunca muda? O vetor y e a matriz peso. O que muda? Né? Claro, o x0 muda, porque ele é atribuído o valor, né, que eu acabei de calcular anteriormente, ele recebe um novo valor. O x0 muda, o y0 muda, e a L muda e a A muda. E claro, o x muda e você tem um novo x chapéu, como a gente já viu aqui. Aí você vai para a segunda iteração, a mesma ideia.
O x aproximado agora da segunda repetição recebe o x estimado que eu acabei de calcular na primeira repetição. E assim por diante, pessoal. Vai executando o algoritmo. Aí tem os 3 pontinhos aqui, né? Quando a gente para essa iteração, né? Uma hora tem que parar, né? Quais são os critérios de parada, né? Quais são os critérios de parada? Então, quando parar o ajustamento? Um critério é parar quando o módulo do x, do vetor x, for menor do que o valor estipulado, né? Então, quando o módulo do vetor x for menor do que o valor estipulado. Porque o que ocorre, pessoal? Conforme a gente vai fazendo a iteração, se a gente deu bons valores aproximados, o sistema vai convergindo. O que vai acontecendo com o vetor x, né? O vetor das correções dos parâmetros aproximados? Né? Ele vai tendendo, né? Ele tende a zero, né? Ele tende a zero, né? Significa que você está convergindo ao resultado. Que valores tipo, então quando os elementos de x, no nosso caso, do nosso exemplo, né? Vamos lá. No nosso caso, do nosso exemplo, são 2 elementos, né? O x do ponto U, o y do ponto U, né? Então, olha em módulo, né? Esse valor estipulado aqui, né? Pega em módulo, né? Ele tem que ser menor do que um determinado valor estipulado. Então, que valor é esse, né? Então, no nosso exemplo aqui, x de U, y de U, pertencente ao vetor x, tem que ser menor do que um valor estipulado. Isso aí é subjetivo, tá? Mas um bom critério de parada, aí seguindo aí o livro do Guilani, do Adjustment Computation, famoso na área, e todos os autores praticamente indicam isso, né? Esse valor estipulado, claro, é algo subjetivo, mas qual que é a ideia? Olha para a precisão das suas medidas e pega ali o valor da precisão das suas medidas e mais ou menos atribui ali o valor como critério de parada da sua iteração, tá? Isso aqui só indicar que é em módulo, né? Então, por exemplo, as nossas medidas, se eu voltar para trás, está em torno ali de 1 a 2 centímetros, né? Então, você pode colocar aqui quando for menor do que 0,015 ou 0,01, enfim, atribui um desses valores aqui e analisa, né? Vai analisando conforme vai fazendo a interação o que está acontecendo com o vetor x. Ele tem que ir diminuindo, ele tem que tender a zero, né? Significa que o seu x chapéu, né, está convergindo, né? O resultado final, tá? Tudo bem? Então vamos continuar. Bom, então voltando ao exercício, claro que eu fiz tudo isso no Scilab, né? Então, quando a gente fez o primeiro cálculo, a gente chegou até o valor do x chapéu, né? Do x estimado, né? Que eu já apresentei anteriormente, tá aqui os valores, e estou fazendo a minha primeira iteração, minha primeira repetição. Então, o x0 da primeira repetição recebeu o valor ali que eu acabei de calcular para x chapéu, né? O x estimado, e lá no Scilab calculei, então, o y0, o L e o A de novo, e cheguei até o vetor das correções x da primeira repetição. Olha como deu um valor extremamente pequeno. Tá vendo que ele... Legal! Ou seja, é sinal que o meu x0 que eu dei lá no início foi um bom x0, né? O resultado aqui já convergiu, pessoal, ó. Isso aqui é praticamente o quê? Isso aqui é praticamente zero, né? Então, cheguei aqui o resultado que continua sendo o mesmo aqui, tá vendo? Ó? Do primeiro cálculo para a primeira iteração é o mesmo, porque isso aqui é praticamente zero, né? Está lá nos dígitos insignificantes para a qualidade do meu levantamento, que é da ordem centímetro, né? Então, que bom, convergiu. Precisei fazer apenas uma iteração para confirmar que estava tudo ok, né? Então, aqui até que eu tinha colocado como critério de parada 0,01. Né? Então, o módulo de x, né, esses valores aqui em módulo, tem que ser menor do que 0,01. Lembrando que, quando tem esse critério, só é aceito quando todos os elementos do vetor x for menor em módulo do que o valor que você pré-estipulou. No caso aqui, 0,01. Então, já convergiu, pessoal. Então, notem que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, precisei fazer apenas uma iteração, tá? Não tem problema se eu precisasse fazer, se aqui tivesse dado, por exemplo, sei lá, 0,08, 0,05, né? Teria que fazer mais iterações, tá? Ok?
Importante, pessoal, somente após convergir, terminar a estimativa do vetor x, chapéu, somente após isso que você calcula a matriz variância-covariância do x, você calcula o vetor dos erros estimados, você faz o teste global, etc. Tá? Tem que esperar chegar até o resultado, até porque a gente acaba usando esse x aí, né, nas contas aí. O último x que a gente está trabalhando. Bom, enfim. A última matriz A, né? Então, conforme a gente vai ver aqui agora. Então, agora que eu tenho o resultado, né? Que eu precisei fazer apenas uma iteração. Então, cheguei ao resultado, né? De x de u, y de u. Está aqui o valor aqui, né? E agora a próxima etapa do ajustamento é achar a matriz variância e covariância dos estimados, né? Notem que é o A, ó. É o último A que eu calculei, tá vendo? É o A da primeira iteração, da primeira repetição. Lembrando que eu atribuí lá no início do exercício, fator de variância priori igual a 1. Essa é a equação, né, da matriz variância-covariância do x estimado. A transposto peso A menos 1. Notem de novo, é o último A, né? Então, chego até aqui os valores, né? O que me interessa mais aqui é a diagonal, né? Que na diagonal eu tenho aqui, então, a variância de x de u e aqui a variância de y de u. Aqui eu já tirei a raiz, né? Tirando a raiz eu tenho desvio padrão. Então, x de u é 400,00496, com uma incerteza de mais ou menos 0,0114 metros. Y de u, 500,0099 metros, com uma incerteza de mais ou menos um desvio padrão aí de 0,0147 metros. Ok? Aí agora a gente vai para a última etapa, né, que eu já ensinei para vocês, que é o teste global. Para aplicar o teste global, eu tenho que ter, primeiramente, o vetor dos erros estimados, que é dado por essa equação, L menos AX. De novo, notem que é o último L que eu calculei, né, da última iteração, que no nosso caso foi uma iteração, né, uma repetição. Notem que tem o índice 1 aí para lembrar disso, tá? Bom, lá no Scilab, calculo o fator de variância a posteriori, que a gente já viu que é dado por essa equação, né? E transposto peso E, né? O vetor dos erros estimados, aí, somatório ao quadrado ponderado do vetor dos erros estimados, dividido por N menos U. Aqui é interessante, né? Porque o N é 3, né? E o U é 2, então isso aqui fica 1. Né? Então, o que vale é apenas o numerador. Então, 3,44. O Qi quadrado calculado é o fator de variância posteriori, né? Dividido pelo a priori. Lembrando que o a priori a gente atribuiu como sendo 1. Né? Esse cara a gente acabou de ver que nesse nosso exemplo n menos 1 é 1. Então, nesse nosso exemplo, o Qi quadrado calculado é o próprio fator de variância posteriori, né? Que é 3,44. Acho o valor tabelado na tabela do Qi quadrado, na tabela estatística do Qi quadrado, com n menos u graus de liberdade, nível de significância de 5%, então de 0,05. Né? Então, o nosso grau de liberdade nesse nosso exemplo é de 1 e 0,05. Então, 3,84. Bom, o valor calculado é menor do que o valor tabelado, então o ajustamento não foi rejeitado. Então, está tudo ok. Notem, pessoal, que interessante, né? Como eu tenho apenas 1 grau de liberdade, eu tenho pouca redundância, notem que o valor tabelado aqui é pequeno, né? Ó, passou aqui por pouco aqui, né? Se eu aumento, podem olhar aí na tabela do Qi quadrado, se eu aumento o grau de liberdade, esse valor aqui também aumenta, tá? Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra o ajustamento da trilateração, tá? De mais esse exemplo, chamado de trilateração topográfica. É um exemplo onde meu sistema de equações é não linear, então tem toda essa questão do vetor x0, né? Que é o que tem diferente dos outros exemplos que a gente viu. Né? E resolvemos aí o passo a passo. Tem a questão que eu mostrei que tem que fazer iteração, né? Quando o sistema inicial lá é não linear, tem que fazer iteração. Repito, se o sistema já fosse linear, x0 poderia ser qualquer valor e o sistema já converge de primeira. Quando é não linear, tem que fazer da forma que eu fiz aqui. Tem que achar se vira para achar um x0, não sei qual que é o seu problema que você vai estar resolvendo lá.
né? Aqui o nosso era a trilateração. A gente resolveu com a bilateração, né? Lá da topografia, solução de triângulo. Então tem que dar um jeito de achar um x0 e vai ter que fazer a iteração. Tá? Na segunda parte desse vídeo, eu sei que já está longo, mas na segunda parte eu vou mostrar, né, o scriptzinho, né, o script que eu fiz tanto da bilateração quanto para resolver esse ajustamento que depois eu rodei lá no Scilab. Ok, pessoal? Então, valeu!